Olá, no Papo de Mãe de hoje vamos conversar com mães que vão mostrar pra gente que realmente nunca é tarde para começar alguma coisa na vida. A gente vai conhecer a Hilda e a Enedina, que voltaram para a escola depois de adultas. Elas estão aprendendo a ler e escrever agora. E a gente vai conhecer também a Helena, que foi alfabetizada aos 45 anos. Hoje é psicóloga, né, Helena? É. E já tem um monte de paciente. Mara, essas mulheres são um exemplo para a gente, podem ser também inspiração para tantas mães por aí que também abandonaram os estudos na infância e ainda não tiveram coragem de voltar. Uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. Veja os destaques do programa. Para quem acha que sala de aula é lugar de criança, vai se surpreender com essa turma do curso de Pedagogia, onde a aluna mais velha é a Maria, de 63 anos. Mas essa história especial você vai conhecer daqui a pouco na reportagem aqui no Papo de Mãe. Com um caderno nas mãos e muitos sonhos na cabeça, elas decidiram voltar para os bancos da escola. São mulheres que estão concluindo ou iniciando os estudos já na idade madura. Mas e a família, os filhos, os netos, o que acham desse belo exemplo de determinação? É o que a gente vai saber em um bate-papo pelas ruas. Mário, o estudo pode ajudar a realizar sonhos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Segundo o IBGE, entre 2004 e 2013, a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais caiu de 11,5% para 8,5%. E também participam do nosso papo a Eda Luiz, coordenadora-geral do CIEJA, que é Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. E a Adriana Aparecida de Oliveira, diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Obrigada. Então a gente vai começar essa conversa de hoje conhecendo a história da Helena. Né, Helena? A Helena tem 3 filhas, é isso? Isso, eu tenho 3 filhas que se formaram, né? Eu quero dizer que são 3 filhas corujas, porque todas vieram com a Helena. Elas estão aqui na nossa plateia e vão participar do programa no final. E tem uma neta também. Tem uma neta a Helena, também. A Helena, sua xará, olha, em homenagem à avó. Dá um tchauzinho, Helena. A Helena veio com a vovó. A Helena está com quantos anos? A Helena está com 8 anos. 8 anos. E as suas filhas têm que idade? Mas tem, a gente vai revelar, hein? Tem 39, 40 e 42. E né? Você foi mãe com quantos anos, Helena? Eu fui muito cedo. Eu me casei com 15 anos. Com 15 anos você já era mãe? Olha com só. 15 anos eu era mãe e com 18 eu já tinha as 3. Nossa, né? porque você nasceu na Bahia e veio para São Paulo muito novinha. Exatamente. Eu nasci no sertão baiano mesmo, sem conhecimento, assim, sem nada. Não tinha luz, não tinha nada, aquela coisa bem tal. E o meu pai, ele dava aula para os meninos poderem ir para o exército, né? Seu pai dava aula em casa para os seus filhos, para os seus irmãos? Assim, alguns da redondeza que precisavam ir para o exército, ele ensinava a escrever o nome para não ter que colocar o dedo. Entendi. Mas isso era só menino, menina não tinha acesso a essa informação. Então né? Você nunca foi para a escola? Não ia. Daí eu vim para São Paulo. Com mas quantos anos? Eu vim com 14, né? E veio sozinha? Não, foi uma tia lá, tal, e essa minha tia estudava no EJA. E ela falou que eu poderia, se eu viesse com ela, eu poderia estudar também. Né? A EJA é Educação para Jovens e Adultos. E ela fazia isso, né? Estudava. E você nunca tinha ido para a escola, então? Nunca tinha ido. Não, então, mas daí você veio com ela fiazia o EJA, mas daí você não foi para a escola, então, né? Mas aí a intenção dela não era isso. Ela tinha 3 filhos. Ela falou que eu ia para a escola, mas eu ficava cuidando dos filhos dela e ela ia para a escola. Ela te enganou? Ela me enganou. Você não foi estudar, então? Não fui estudar, não. Aí acabou engravidando? Aí engravidei, aí já tive um filho atrás do outro. E aí não dava, né? Porque tinha as 3 crianças e não tinha condições, né? O marido também não apanhava, ninguém apanhava. E o sonho permaneceu, né? Mas e daí você, com as 3 filhas pequenas, sem nunca ido para a Sem escola, ter aí ido você pra foi escola. trabalhar? Aí eu fui trabalhar, Você foi trabalhar de quê? Você separou do marido? Aí eu fui vender Yakult, eu fui trabalhar de ajudante de cozinha, depois eu me tornei cozinheira.
E aí, nesse meio tempo, eu investia muito no estudo delas. Eu achava muito importante, muito importante. Então, Bom, e hoje são todas formadas, né? todas Qual a profissão formadas. das suas filhas? olha, tem uma que é economista, né, trabalha com marketing, tem uma que é engenheira de TI, né, tecnologia da informação, e tem uma que é engenheira civil. Ai, que orgulho. Aí como é que foi a decisão, então, de fato falar, não, agora é minha vez, eu vou estudar com 45 Justo anos? e merecido, eu achava, sabe? Eu achava que eu merecia aquele diploma. Porque daí elas já estavam todas Todo criadas, mundo formadas. são formadas. Eu não queria que elas passassem por aquele processo que eu passei de não ter um diploma, né? Então elas estavam tudo formadas, todas bem encaminhadas, ocupando o cargo de chefia em seus cargos. Falei, agora casaram. Aí eu falei, agora é minha vez. Mas eu também precisava de um pouco de dinheiro, né? Aí eu comecei a estudar por eliminação de matéria, né? Aí eu estudei, aí depois eu Qual o parei nome um do ano. curso que você fez, então? É eliminação de matéria, é um curso à distância mesmo, né? Você pega o material, estuda em casa e vai lá e faz a prova, né? Aí eu fiz isso. Aí eu terminei. Aí eu fiz um ano, eu parei um ano, levantava 1h da manhã, estudava, fazia as Que provas. trabalhava de dia De e dia ainda estudava à noite. Aí consegui eliminar isso. Aí ficou a faculdade, o sonho da faculdade, né? Eu falei, não, eu tenho que buscar o meu diploma. E suas filhas te merecido. apoiaram? Muito, muito. Sempre apoiaram muito, né? E Aí fala, aí como é que foi para entrar na faculdade? Aí eu falei, não, agora é minha vez. Eu já estava com 50, eu falei, agora dá para ir, né? Aí eu tinha umas coisas para resolver, algum dinheiro e tal. E elas falaram, não, a gente banca para você, não tem problema. Né? A gente paga a faculdade. Valeu a pena investir nelas. Veio o retorno. Nossa, aí elas falavam, não, vai e tal. Aí eu fui, né? Aí você vai com 50 para a faculdade, você fala, aquele susto, né? Como é que é isso? Como é que você se sentiu, assim, indo para a faculdade, realizando esse sonho? Eu me senti uma adolescente, assim, né? Eu me sentia muito feliz de entrar, de pertencer, né? Hoje você tem consultório, tem quantos pacientes eu tenho já? 18 pacientes, né? Que bonitinho, que legal. Muito bacana, muito bacana. Ó, né? daqui a pouco você conta mais como é que tem sido. A gente vai conhecer a Helena, psicóloga também, tá bom? Antes a gente vai conhecer então agora a história da Hilda, né, Hilda? Vamos ver que eu vou conseguir, né? Eu posso tomar um pouquinho d'água? Pode tomar, Licença, tá? agora fica tranquila. Um pouquinho d'água só pra... A Hilda, ó, a gente conversou com a Helena que é baiana e agora a Hilda que é mineira, né, Hilda? Sou mineira. Mas você veio para São Paulo pequenininha. Vim pequena. Ah. Deixa eu falar. E Peraí. você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Tenho uma menina com 30 anos, Margarete. 32 anos ela tem, né? Ah. E tem um rapaz que tem 30 anos, mora comigo. E você veio para São Paulo com a sua família? Eu vim com a minha mãe. Minha mãe e meu pai. Meu pai, quando veio de lá, trouxe nós, deixou aqui em São Paulo e voltou. Sabe? Voltou, arranjou outra mulher, né? Voltou para lá. Voltou pra lá E e nunca deixou... mais você viu seu pai? Não, nunca mais vi meu pai, né? Aí, né, ele trouxe gente pra cá, deixou gente aqui. Aí eu comecei a trabalhar com 10 anos. Você tinha que ajudar em Tinha que casa. ajudar em casa, né? E Aí você eu não quis chegou a sa- ir para a escola, Não. Hilda? Cheguei, mas depois não quis. Eu ficava preocupada com a minha mãe, que minha mãe era muito doente, sabe? Eu ficava preocupada com a minha mãe. Falei, meu Deus, que eu for estudar e minha mãe. Eu preocupei mais que a minha mãe. me Imagina, preocupei com comigo. 10 anos essa preocupação, né? E eu trabalhava muito, sabe? Aí eu fui trabalhando, aí eu não consegui estudar. Você entendeu como que é? Agora eu voltei pra escola, né? E os seus filhos estudaram? Meu filho, eu nunca deixei meu filho estudar, eles estudam. Aham. Eles terminou isso, uma estuda dele. Eles já se formaram? Já seus se formou, meu filho está fazendo faculdade. E Hilda, deixar de estudar, você sentiu falta durante a sua vida? Eu senti, filho, porque a dor de cabeça, tudo que você quer, você tem que pedir pros outros. Tudo que você quer. Aqui é temperatura assim, difícil lá em Minas, né? Para você estudar aquele tempo, você tinha que andar bastante, era um mato, eu morava no mato. Imagina. Lá onde que o judeu perdeu as botas. Meu pai ficava preocupado de pôr eu na escola. Você sabe, eu sou a caçula, né? Sempre os pais preocupam, né? Hilda, eu vou te perguntar uma coisa, qual a sua idade? Eu tenho 51 anos. 51. E agora que você voltou para a escola? Agora que eu voltei, porque eu trabalhei muito. Voltou aí- não, agora você está indo para a escola, de Agora eu tô indo pra verdade, escola. né? Porque eu trabalhei muito e parei de trabalhar, agora eu vou estudar, agora eu vou cuidar de mim. Você trabalhou a vida inteira com o quê? É casa e família. E agora que você... Como foi o primeiro dia de aula? Aí foi assim um pouquinho meio Você ficou meio envergonhada? envergonhada, mas agora eu tô acostumada. E já. a Hilda agora está aprendendo a Agora ler eu tô e aprendendo a ler e escrever, né? escrever. Que agora que você está... E o que você já consegue escrever? Aí eu já sei fazer meu nome. E a professora que eu tenho, ela é muito boazinha. E a letra tá caprichada? Tá caprichada. Depois eu vou querer ver essa letra. Primeiro não. Então a gente vai conhecer agora a história da Enedina. Enedina tem quantos filhos? Só um filho único. E ele tem quantos anos? Agora, dia 28, ele faz 34 anos. Como é que ele chama? Bernardino Ferraz, Bernardino. em homenagem ao meu pai. É? E você veio de Pernambuco, né, Vim. Enedina? Você veio com quantos anos?
Eu vim de Pernambuco, Juremas, Pernambuco, eu vim de lá com 21 anos de idade. Ah, você já era adulta, né? Mas eu comecei a trabalhar em doméstica, que é a minha profissão, com muito orgulho. Eu ia fazer 15 anos na capital de Recife. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos e 8 dias. Aí, com menos de um ano, meu pai resolveu casar outra vez. E eu não aceitava madrasta, porque é madrasta mesmo, a gente fala, né? Aí você resolveu sair, aí você saiu E de aí, casa e foi com autorização do meu pai, porque antigamente era tudo assim, ele escreveu uma carta, mandou para aquela patroa que uma prima minha já trabalhava na casa da senhora. E aí, com autorização do meu pai, até os 18 anos, tudo eu fazia quando meu pai permitia. E você ficou morando Isso, nessa aí casa? eu fui trabalhar nessa casa em Recife. Na minha infância, eu estudei dos 7 aos 14, nunca saí da primeira série. Em Caruaru, com 16 anos, eu entrei na Mobral, que antigamente era Mobral, né? Eu estudei 6 meses. Aí foi onde eu comecei a aprender a assinar meu nome. Mas aí então quando você era criança, de repente ela tinha alguma dificuldade? Não, eu que tenho os até hoje. professores não identificavam? Eu tenho até hoje. Isso aí eu tenho e vou levar comigo, porque tratamento Bom, mas eu não aí vou fazer. ali você teve que abandonar e daí agora você voltou, Isso, né, então, pro estudo. com 32 anos, eu tive meu filho. Aí, então, Aí você já foi estava uma em São segunda Paulo? tentativa. Tava, eu cheguei aqui com 21 anos de idade. Você veio para Isso. trabalhar aqui também? Vim para trabalhar. Meu irmão mais velho foi casar, ele já morava aqui em São Paulo, ele foi casar, e aí quando ele veio, eu vim junto com ele. Entendi. E fui trabalhar em casa de família, que minha profissão sempre foi essa. Mas me conta uma coisa, quando que você de fato resolveu voltar para a escola? Já Então, faz quanto tempo que você e voltou aí, para a escola? 4 anos. Porque aí meu filho, quando ele estava na 6ª série, ele queria que eu voltasse a estudar. Eu falei, filho, eu trabalho o dia todo, eu tenho que cuidar de você, tenho que cuidar de casa. Eu sou a dona e o dono da casa de tudo, né? Aí você já está na escola há 4 anos. Entrou para 4 anos agora. E agora você está lendo e escrevendo? Eu entrei lá sentando. Agora, o ano passado eu comecei a engatear, agora estou dando os primeiros passos. E seu filho está feliz? E seu Meu filho está feliz? Muito feliz e a Porque minha ele nora, queria né? tanto, né? Então, mas ao mesmo tempo, voltando do meu filho, eu me considero analfabeta, porque eu sei ler e escrever quando um texto, digamos, tinha 50 palavras, pelo menos 30 eu acerto assim corretamente. Aí eu falo, só que meu filho, graças a Deus, já é pós-graduado. Isso para mim é a maior bênção do mundo. O seu filho se formou em quê? Ele é contabilista. Ó, mais uma que investiu no filho, Entendeu? ó. Investimento no filho. Olha, Então. a gente sabe, né, que bom Isso. que existem várias opções para os jovens e para os adultos voltarem a estudar, né? Para quem não conseguiu, existem várias opções para eles voltarem a estudar, né? Até eu gostaria que vocês explicassem, no município e no estado, quais são essas opções. No estado, por exemplo, Adriana, quais são as opções? No estado nós temos 2 opções, né? Uma são as escolas que estão em todo o estado, que oferecem a educação de jovens e adultos, a EJA, Isso funciona em todos os estados? em todo o estado de São Paulo. Sim, mas né? todos os Todos estados os têm estados EJA. têm curso de educação de jovens Sim. e adultos. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a EJA oferecida nas escolas da rede pública, né? E essa EJA ela é voltada para os anos finais do ensino fundamental. E aí é um estudo presencial, eles têm que cumprir nas carga horária? Nas escolas é um estudo presencial com os professores de todas as disciplinas que vão diariamente dar as suas aulas, Mas principalmente no período noturno. E eles concluem mais rapidamente, né? Não é igual... A educação de jovens e adultos, ela é por termos, né? Nós chamamos de termos. Então, o ensino fundamental, que no ensino para as crianças, né, os adolescentes, se cumpriria os anos finais em 4 anos, na educação de jovens e adultos se cumpre na metade do tempo. Entendi. São 4 termos semestrais e ele vai avançando conforme o seu desempenho escolar. E qual a outra opção no Uma estado? segunda opção que nós temos aqui no estado de São Paulo, nós chamamos de CEJAs, né? Que são os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. Esses centros aqui no estado nós temos 31 hoje, e eles são cursos também de educação de jovens e adultos, mas a presença é flexível.
Isso facilita, porque daí, quer dizer, não precisa esperar se aposentar para voltar para a escola, Não, né? Porque essa fica é mais a grande maleável. vantagem dos CEJAs, né, de presença flexível. Eda, já no caso, então, de quem nunca foi para a escola, nunca aprendeu a ler e escrever, né, que ainda vai se alfabetizar, aí tem que buscar essa opção no município, é isso? O município oferece 5 modalidades, né, para a EJA. O MOVA, que é de 1º ao 4º ano, que são mantidas pelas instituições civis, né? Aí tem o EJA regular noturno. Aí as nas aulas acontecem? Nas escolas dos bairros, Escolas no noturno. particulares Não, e escolas públicas, municipais. Tem os CIEJAs, né, que são Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, que é um atendimento manhã, tarde e noite, o que nos torna diferente. E tem EJA modular e tem também o Centro Municipal de Atendimento, que é o CETs, para ensinos também de educação de jovens e adultos. Qual que acontece? Porque as escolas particulares também oferecem seus espaços, né? Sim, para EJA. Para EJA. Mas geralmente é uma noturno. obrigação ou é uma opção da escola particular? Não, uma opção. Eu vou interromper um pouquinho para chamar o bloco e até agora, no encerramento desse bloco, a gente vai assistir umas entrevistas que a Letícia Bragalha fez nas ruas, porque é importante contar essas histórias todas, porque vocês servem de exemplos. Quantas outras mulheres estão por aí nessa mesma situação que ainda não tomaram coragem, né, de voltar para a escola? E no próximo bloco também tem reportagem da Fernanda de Luca com uma senhora de 63 anos que está cursando pedagogia. E aqui no estúdio vamos receber a psicóloga Rosane Rodrigues. A gente já volta. Uma mulher analfabeta que nunca estudou decide voltar para os bancos da escola. O que as pessoas acham de uma iniciativa como essa? Eu acho muito bacana, eu acho que não existe limites quando a pessoa quer. Se ela tiver força de vontade, ela vai conseguir. O que você diria para uma senhora analfabeta que voltou a estudar? Nossa, sem palavras, parabéns pelo esforço, pela dedicação. O Papo de Mãe está de volta e neste bloco contamos também com a participação da Rosane Rodrigues, psicóloga. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Rosane. A gente falou no primeiro bloco um pouco do exemplo dessas mulheres, né? Mas eu fico pensando assim que elas devem ter sofrido muito ao longo da vida delas, de não saberem ler, de escrever, de até a autoestima fica abalada, né? E imagina a satisfação delas hoje, né? Do orgulho delas hoje, de eu consegui, eu fui à luta, né? Deve ser muito gostoso. Acho que essa autoestima já apareceu no primeiro bloco, em cada uma falando. É emocionante, eu estava ali no cantinho, muito emocionante ouvir cada pessoa dizendo como foi perseguindo o seu próprio sonho, como foi, né, a colega aí que fez um percurso incrível, muito difícil, porque eu acho que tem uma questão também, que acho que é importante a gente enfatizar, que são as políticas públicas que não têm, às vezes, uma vontade política de se esforçar por estas pessoas que estão perseguindo o seu sonho, né? Porque acho que esse sonho é que faz a autoestima, a realização desse sonho é que faz a autoestima melhorar. Hoje acho que existe no mundo inteiro uma preocupação muito grande com a educação de adultos, né? Como um foco de resistência, de autocrítica, né? Não só da autoestima, mas buscando que essas pessoas, né, que é o que é chamado de andragogia, né? É que você estava me contando antes de começar o programa que pedagogia é de criança. Para crianças e E adolescentes. adulto, como que chama? Andragogia. Andragogia. Então, é a abordagem andragógica, que a gente fala pedagógica andragógica. Quer ver? Fiquei curiosa agora até para saber. O que mudou nos seus pensamentos mesmo, depois que você aprendeu a ler, escrever e passou a ler, porque você passa a ter mais informação? Mudou alguma coisa até na maneira de olhar o mundo e de pensar sobre
Até sobre política, Nossa, sobre os seus direitos. Mudou totalmente, totalmente, né? Porque você entende que, às vezes, você se sente lesado, as pessoas roubam direitos que são seus e você não consegue brigar por aquilo, né? Porque você não sabe falar, não sabe se colocar, tem medo, Ou se não tem a sente menor, informação. não tem informação, né? Não sabe que isso é direito meu e ponto. Isso Não. que você falou de se sentir menor, né? Menor, você se sente menor, você fala, nossa, você chega para tirar qualquer informação, não, isso não é assim. E aí você fala, não, se ele está falando é assim, você não questiona, né? E isso mudou? Isso... Totalmente, E totalmente. Helena, você tinha um desejo também de, eu preciso de um diploma, eu quero um diploma de conclusão de curso, eu quero terminar Achava o um ensino desaforo médio, não ter. pelo menos. Me sentia lesada, roubada, furtada. Eu falava, não é possível. Onde está seu diploma hoje? Está lá na minha casa, exposto. Aí você tem esse sonho de concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio? Aí eu tenho esse sonho, sim. Eu tenho. Nunca que é tarde de aprender, né? Primeira coisa, Deus, né? O que já mudou na sua vida? Mudou muita coisa, sabe? Porque você se sente sem vontade, sabe? Você se sente assim, na hora que eu sento na mesa, eu sinto tão bem quando eu sento na mesa, que eu pego no lápis. Aquela vontade de pegar para aprender logo fazer, sabe? Eu sinto muito bem. E não reclama na hora de fazer lição de casa? Imagina, não reclamo não. De estudar para a prova? Quando eu chego em casa, meu filho já vai logo, mãe, vamos fazer logo a lição, para a senhora aprender. Eu falo que eu engordei 2 quilos comendo letra. Não, sem brincadeira, eu pesava 48 quilos, cheguei aos 50. Também faz 4 anos que não aumentei mais nenhuma grama. A dona Enedina é muito exigente, vocês Ah, já perceberam. Eu detalhista, né, pela entrevista. O S pelo R, o maiúsculo pelo minúsculo. Assim, o único ponto que eu entendo é o ponto final. Agora, onde que é o final? Porque é muita Sabe, coisa para negócio aprender, de né? vírgula, essas coisas é tudo assim, isso me pega. O parágrafo que eu já entendi. A primeira linha eu já entendi o parágrafo, né? Então, a minha dificuldade é essa. É curioso que o que elas falam, né, com relação a essa identidade, essa busca, na verdade, ela é muito presente na educação de jovens e adultos. As grandes motivações que levam as mulheres, né, a procurar a educação formal é, em primeiro lugar, a autoestima, a garantia dessa autonomia que deixa as mulheres com mais liberdade, tanto para educar os seus filhos e voltar para essa educação familiar, né? Elas se sentem responsáveis por isso. E dá essa independência. Dessa independência. Se eu mando meu filho para a escola, eu tenho que também me voltar para o exemplo, né? Então, reforça essa questão de impulsionar as mulheres. Helena, fiquei curiosa para saber, você na faculdade, na sua sala de aula, você era mais velha da sala? Eu era mais velha. E tem um outro exemplo, né, Rô? É uma história bem parecida com a da Helena. A repórter Fernanda De Luca foi acompanhar uma estudante que se formou no ensino médio depois de adulta e agora está na faculdade. É a Maria Lopes da Cruz, que aos 63 anos está fazendo pedagogia. Vamos ver a reportagem. Nós estamos na Uniesp, a União das Instituições de Ensino do Estado de São Paulo, Unidade Interlagos, zona sul da capital paulista, para visitar a turma do último ano do curso de Pedagogia. É que aqui dentro tem uma aluna muito especial, a Maria, de 63 anos. Aquela de blusa preta, sentada na primeira fileira e prestando bastante atenção na aula. Ela perde essa referência. E aí como é que fica essa situação? Ela é persistente, ela vem, ela é responsável, ela não se importa com obstáculos, com todas as dificuldades que ela possa ter para chegar aqui, ela vem disposta, assiste aula, faz trabalho, então está sendo bem interessante o trabalho com ela também. O nascimento coincidiu com a morte da mãe. Aos 12 anos, ela saiu do Acre. Aos 16, já trabalhava em casa de família aqui em São Paulo. Casou, constituiu família. E aí, aos 55 anos, teve a oportunidade de voltar para uma sala de aula. Concluiu o 1º e 2º graus pelo EJA, o ensino para jovens adultos. E agora, numa faculdade. Apesar de tudo, você se sente uma privilegiada, Maria? Me sinto, porque
Foi uma batalha para mim, né? Mas, graças a Deus, cheguei até aqui. Você tem ideia que, nesse momento, você é um incentivo para muitas outras pessoas? Sim, eu sei, porque quando eu só pensei em sair de casa para ir para o SEJA, que foi lá que eu comecei, muita gente, vizinhos mesmo, falaram, nossa, o burro velho vai aprender a comer milho? Eu falei, vai chegar longe. E aqui eu estou. Posso te dar uma nota? Pode. 10. Obrigada. Muito obrigada pela nota. Você merece. E você sabe disso, né? Tenho certeza que dentro de mim eu sei, tenho certeza que eu mereço. E aqui na classe a gente encontrou uma outra Maria, a de Fátima, 61 anos, 4 filhos, 9 netos e com a família já encaminhada, você percebeu que era hora de realizar o seu sonho. Verdade. Eu estou muito feliz porque eu fui fazer o vestibular assim por acaso e de repente eu passei, foi uma surpresa maravilhosa para mim, para os colegas, as pessoas que viviam ao redor. Me conta uma coisa, você percebe que existe preconceito por parte de algumas pessoas na faculdade, com essa idade? Sim, as pessoas falam, poxa, por que você não se aposenta? Você não vai viajar? Vai viajar, deixa esse lugar para os jovens, para outra pessoa. Eu não consigo mais ficar longe da faculdade, ela faz parte da minha vida, do meu cotidiano. A caçulinha é a Patrícia, que tem 22 anos. E como é que é dividir a sala com colegas mais velhas? A Dona Maria podia ser a sua avó. Eu acho muito motivador, porque às vezes, por a gente ser jovem, tem coisas que desmotivam a gente a desistir. E quando a gente vê essas mulheres maravilhosas que estão aqui lutando por um aprendizado, a gente fala, não, a gente não pode desistir. Estamos aqui e vamos continuar nessa luta da educação. A Manuela tem uma filhinha de 9 anos e descobriu de surpresa uma gravidez de gêmeos. São 2 meninos. Mas não foi motivo para desistir, e sim um incentivo. Sim, a motivação de que agora eu tenho 2 meninos que vou contribuir também com a educação e a formação deles como cidadão, e também dos alunos que quero muitos, né, ainda ter. Não importa a idade, todos têm direito à educação. Que legal, olha, que super legal. produção lá. Eu achei legal que ela falou que todos têm direito à educação, mas eu acho importante a gente lembrar aqui que muitas, infelizmente, não tiveram a oportunidade de estudar na infância, mas é lei, as crianças são obrigadas hoje, a ir na né? escola. É que antigamente não era, hoje né? São Antigamente era uma opção. É, hoje a gente vê que as histórias são muito parecidas, né? Muitas vieram do interior do país, né? Numa condição de trabalho, às vezes até trabalho escravo, porque você, quando disse que te prometeram estudo e te puseram para trabalhar com 14 anos, te pagavam alguma coisa? Não. É um trabalho escravo. Trabalho São infantil fatores que motivam, né? A independência, a autonomia para o trabalho, buscar uma alternativa de trabalho que tem uma remuneração mais justa. São todas mulheres que acho muito que guerreiras, historicamente a gente tem esta tradição, né, de que as mulheres não precisavam estudar, eram mesmo classe média e alta, não era esperado no meu tempo de menina, não era esperado que estudasse, né? O pertencimento se dava por ser mãe e dona de casa, cozinhar, lavar, passar. O que você falou? Então, eu ia falar quando ela falou ali de motivação, né? Eu, no meio do curso, e já no 3º ano, eu tive câncer na tireoide. E aí eu falei, pronto, aí tinha um perigo de ter pegado as cordas vocais.
Eu pensava, bom, mas aí como que eu vou fazer? Se eu não puder falar, minha profissão é fala. Como é que eu vou falar com meus pacientes? Não, e a vida ainda traz essas surpresas. E eu pensava, bom, mas mesmo se eu tiver problema na fala, eu vou continuar, porque esse diploma é meu e eu vou buscar. Não vai ter jeito. Esse Aí daí você ainda fez o tratamento? Aí eu fiz o tratamento, né, não tive problema de fala. Aconteceu de falar um pouquinho só mais baixo, mas não tive problema nas cordas vocais. Isso que a gente falou, né? Que as histórias são todas muito parecidas. E quando a gente começa a conversar, alguém sempre tem uma história para contar. A Letícia Bragalha encontrou pelas ruas ainda mais gente nessa situação. Seria uma determinação muito grande para as pessoas que terminaram, que não tiveram a chance de começar quando tinha filho. Eu mesmo, no caso, eu voltei a estudar aos 35. Eu acabei me formando em administração e hoje em dia eu tenho uma empresa. Quer dizer, meu marido tem uma empresa, quando eu casei ele já vinha com esse pacote. E hoje em dia eu administro um hotel em Recife. Uma conquista muito importante para você? Foi muito importante, porque hoje em dia, entre outros cursos, eu tento me informar. Hoje em dia tem uma feira, eu vou para aqui para o hotel, para a FEICOM, eu sempre estou em situação, sempre aprendendo todo dia. Todo dia estou aprendendo mais e mais. É muito importante nunca deixar de estudar. A senhora estudou até que idade? Até o 2º grau. A senhora concluiu? Concluí. Isso foi importante para a sua vida? Foi muito importante. O que você acha das mulheres que não conseguem concluir os estudos? Elas deveriam retomar esse estudo mais tarde? Deveriam. Eu concluí com 42 anos. Nossa, que história bacana! E como é que foi essa volta? Eu saí do colégio para casar. Aí o marido deixou eu estudar mais. Aí quando separei, eu voltei para a escola. Olha só, a primeira coisa que ela fez quando separou foi voltar para a escola. Voltei para a escola, para o 2º supletivo. Aí prestei concurso, passei, eu era costureira, passei no Tribunal de Justiça. Muito orgulho a senhora sente? Muito orgulho, fiquei 21 anos, agora me aposentei. A Fátima estudou até os 14 anos e garante, volta a estudar se tiver oportunidade. Por quê, Fátima? Porque é tão bom a gente ter conhecimento, né? Quanto que faz falta o estudo para o ser humano? A pessoa que não tem estudo é obrigada a sujeitar a trabalhar qualquer emprego, qualquer profissão, mão de obra barata, porque não tem conhecimento, né lá? Não tem, faz falta para o ser humano, para o jovem, para o país. Achei legal o que ela falou, né? Do país mesmo, né? Só para ela, né? A importância da educação para todos, Mas né? Não só para as crianças. A terceira idade, geralmente, para a mulher, por isso que fala melhor idade. Porque que nem... Eu posso falar um pouquinho? Pode. Porque a terceira idade hoje, a mulher, ela tem várias oportunidades, ela corre atrás. Antigamente, a terceira idade para a mulher era velha, sabe? Então, que nem eu faço natação há 15 anos. Quem incentivou foi meu filho. Que legal. E a gente tem mais um exemplo aqui, ó. A Eda se formou aos 45 anos, né, Eda? Porque são várias questões, né? Muitas vezes as mulheres deixam de trabalhar na faculdade. Porque muitas vezes as mulheres deixam de estudar porque tem que trabalhar, porque tem que cuidar de filho, porque o marido não deixa. E a Eda foi se formar na faculdade aos 45 anos. Aconteceu quase tudo isso na minha vida. Eu me formei cedo, com 16 anos já era professora, né? Que era um sonho. Acho que eu nunca fui outra coisa, um sonho, que não fosse ser professora. Você fez magistério, é isso? Fiz magistério, né? Mas logo me casei e tive meus filhos, trabalhava, mas o sonho de prosseguir nos estudos só consegui concretizar aos 45 anos, porque até aí marido vai fazer o quê, né? 3 filhos para cuidar, casa, emprego, né? Onde entrava? Aí um dia bati o pé e falei, não, vou voltar a estudar. Aí fiz a pedagogia. Não bateu o pé nele, não. Mas, Rosane, não pode também falar isso, o marido não deixa, né? Eu acho que isso aí assim, tem que acabar, o né? marido não deixa, mas tem o lado da gente também, né? As mulheres são submetidas a muitas décadas, muitos séculos. A gente o pai também, não deixa, o marido não deixa. A gente deixa que os maridos não deixem a gente fazer. Ou que os pais não deixem. A mulher não pode aceitar. Eu acho que não. Acho que a mulher está na hora de assumir a parte dela e parar de pôr a culpa só no outro que não deixou. Então, olha, no próximo bloco vamos falar mais sobre esses estudantes que já passaram dos 60. Você vai conhecer a avó de Curitiba que voltou para a escola para ajudar o neto. E aqui no estúdio a gente vai conversar com as filhas orgulhosas da Helena também. E nós vamos receber a Rosa Ponte Martins, da ONG Alfa Sol. O Papo de Mãe volta já.
Papo de Mãe está de volta, as crianças vieram para frente. Nós estamos também com as filhas e com a neta da Helena, olha que família linda. Obrigada. E também aqui no estúdio, a Rosa Ponte Martins, da ONG Alfasol, que é uma organização de alfabetização solidária, né? Rosa, obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Deve ser muito gratificante trabalhar numa ação tão transformadora na vida das pessoas, né? Porque muda muito a vida delas, né? Sem dúvida. Eu estava ouvindo aqui e os depoimentos são muito parecidos mesmo. A Alfasol, ela trabalha em todo o Brasil. E ao mesmo tempo que é gratificante você ver pessoas depois dizerem que eram cegas, que passaram a ver a partir do letramento, porque não é só o letramento, é algo de transformação interna. São pessoas que se redescobrem, elas começam a se maquiar, a irem mais bonitas para a escola, estava comentando com a Eda, porque elas começam a se descobrir no espelho também, esse ser humano que parece... Sentem valorizadas. Valorizadas. Né? Como é o trabalho de vocês? Porque é o primeiro passo, né? A sementinha ali, é ir até ali para aprender a ler e escrever mesmo. Como é que funciona? Quem é que pode procurar vocês? Na verdade, a gente trabalha com apoio de empresas. No Nordeste, além de empresas, também tem a rede pública de educação, que aí a gente atua diretamente com os gestores. E nós atuamos em vários pontos. Quando a empresa promove e fala, olha, a gente quer que tenha cursos de alfabetização. Então, a gente atua muito com locais e municípios que o índice de desenvolvimento humano é baixo e que esse índice de analfabetismo é alto. E, segundo o Censo Escolar 2012, os idosos representavam 3% dos matriculados na EJA. Inclusive, Roberta, em Curitiba, uma avó voltou para a escola para poder auxiliar o neto. Agora os dois se ajudam ali nos estudos e a vida mudou para melhor. Vamos assistir a reportagem. Meu pai, ele dizia que as filhas mulher não era para estudar, que as filhas mulher era para cozinhar. O pessoal do Papo de Mãe vai conhecer hoje a Dona Maria, pernambucana de Alagoinhas, que mora em Curitiba há 9 anos. Toda a pressa no fim da tarde, depois de um dia de trabalho, é para não chegar atrasada no compromisso, que é a realização de um sonho. Aí, quando era dia de domingo, nós fugia e escondia lá dentro da sala de aula para a gente ver como era a sala de aula. Depois ela casou, teve 9 filhos, 30 netos, 8 bisnetos. O analfabetismo continuou sendo um inimigo a ser vencido. Eu, para ir trabalhar, sabe como é que eu fazia? Eu pegava o povo vendo, eles fazendo um livro, lendo um livro, aí eu pegava aquele jornal e ia lendo, fazendo que estava lendo, porque eu tinha inveja dos outros. Saber ler e eu não sabia, sabe? Aí isso aí, filha, olha, dizer para vocês é doído. Agora eu estou enxergando o mundo de outro jeito. Há 2 anos, a sala de aula deixou de ser território proibido. Hoje, com 66 anos, a Dona Maria frequenta uma das turmas da educação de jovens e adultos na Escola Municipal Raquel Mader Gonçalves, em Curitiba. O neto Felipe, de 10 anos, vive com ela desde bebê. Hoje, é a única pessoa da família com quem ela tem contato e é o responsável pela conquista da avó. O Felipe, muitas vezes, eu chorava, né, em casa, né? Ele trazia lição e eu não sabia responder para ele, né? Então eu peguei, né, e falava com ele. Aí ele dizia assim, vamos, vó, para a escola. Aí eu falei, olha, vovó, uma escola, que são de matrícula? Ela disse, não, velho não serve para estudar. Aí nós fizemos a matrícula e até hoje ela está aqui. Primeiro o D, né? Isso. D, com E. Pá. Agora é separado, né? Isso, outra palavra. A lição que a professora eu levo para casa, é ele que me ensina a ajudar eu. Ele corrige. Quando eu faço errado, ele faz desmanchar. Ele apaga e para eu fazer certo. Eu tenho certeza que ele vai ser um grande homem, sabe por quê? Porque ele fala assim, vó, jamais eu vou trocar minha caneta por uma pá. Felipe estuda de manhã em outra escola municipal. Está no 5º ano. À noite, ele vai com a avó para a aula. Na escola funciona um dos Centros Regionais de Educação de Jovens e Adultos, o Cereja, projeto da Prefeitura de Curitiba
que oferece salas de acolhimento para que as crianças façam atividades lúdicas e pedagógicas enquanto os pais ou responsáveis estudam. Andando assim, de mãos dadas, Dona Maria e Felipe não veem limites para os seus sonhos. Se eu alcançar a faculdade, ainda é bom. Eu ainda quero dar aula para as crianças, para dizer para eles assim, olha, crianças, eu aprendi velhinha, sabe? Agora estou dando aula para vocês aqui, porque eu estou passando o que eu aprendi para vocês. Eu quero me encontrar com ela na faculdade, de advogado. Ai, gente, que lindo, que emocionante, né? E esse neto, Gente, gente, muito especial. Eu quero agradecer à Prefeitura de Curitiba que mandou essa reportagem linda pra gente, né, Mari? Muito legal. E a gente viu lá homens também na sala de aula. E o muito interessante pouco, mas também tem. é que as crianças Mas podem ir isso. para a escola também e tem atividades, né? Porque é difícil também, às vezes, os pais, os avós querem estudar, mas não tem com quem deixar os filhos, os netos, né? Essa é uma coisa que logo no início o CIEJA teve que resolver, porque elas queriam voltar, mas como deixar essas crianças com quem? Então nós também temos lá um canto, né, de acompanhamento para essas crianças, e elas levam até bebês. Temos até bebês lá e até as crianças que ficam fazendo suas lições. E a gente viu lá o neto falando da avó, tem outra neta aqui. Vamos falar com a Helena. Ei, Helena. Helena, você tem até o nome da sua avó. Que chique isso, hein, Helena? Né? Conta pra gente como é que é a vovó. Ela é legal. Fala. Ela é divertida e assiste televisão comigo às vezes. E o que a vovó faz de gostoso? Ela senta comigo no sofá, ela faz tricô comigo. Tricô. E... A vovó costura também, não é? E quando você tem dúvida na lição de casa, a vovó ajuda? Quando eu vou pra casa dela muito de vez em quando fazer, às vezes eu pergunto uma coisa ou outra pra ela, ela me responde. Que bom ter a vovó por perto, assim, pra ajudar, né? E a vovó trabalha muito? Você sabe como que é o trabalho dela? Ela é psicóloga. Que gostoso, hein? O que você acha da sua avó ter ido para a escola assim, depois que ela já era adulta? O que você acha disso? Que eu tenho muito orgulho dela. E por que é importante estudar, Helena? Porque eu acho que a gente se prepara para a vida, não é? Que orgulho, hein? E para você, Helena, como que é ouvir a neta falando assim? E ter, né, uma neta que vai para a escola, que está estudando, como a vida dela é tão diferente da vida que você teve? Nossa, eu fico muito orgulhosa, porque em uma geração conseguiu romper várias, né? E a Karen é a sua filha mais velha, né? A do meio. A Karen é a filha do meio, que está no meio das duas Helenas, porque você é filha de Helena e mãe de Helena. Exatamente. E conta pra gente como é que é ser filha da Helena. É muito orgulho, acho que todo mundo aqui, assim, a minha mãe virou referência para muita gente. E acho que isso é legal, por onde ela passa, para a história de vida dela, o quanto foi difícil para a gente chegar até aqui, né? A formatura dela foi um chororô. Todo mundo, a gente não conseguia parar de chorar. Nós três com a Helena e os maridos, todo mundo acho que curtiu muito. Que gostoso ir na formatura da própria mãe. Foi uma delícia, foi uma delícia. E ver ela atendendo agora, ver o quanto tem de paciente chegando, o quanto tem de indicação, né? Porque tem a psicologia, mas tem uma história de vida muito bacana por trás, que ela traz, né? E deve ter sido muito legal vocês que pagaram a faculdade dela, né? Poder também ajudá-la depois de tanto que ela fez por vocês, porque eu imagino o quanto foi difícil para ela colocar vocês na escola, depois colocar vocês na faculdade, deve ter sido muito difícil, né? E hoje muito orgulho, né? Foi muito difícil, mas a gente via toda a dificuldade da minha mãe, mas ela não mostrava isso, mas a gente percebia. Então, quando a gente conseguiu se formar, todo mundo em casa pós-graduado, tudo, chegar e falar, mãe, agora é a sua vez, e ver que aquilo para ela era uma realização muito grande, acho que era maior até para a gente, porque a gente falava, poxa, agora a gente sempre falava, mãe, a gente nunca vai deixar ninguém para trás, então a gente vai todo mundo junto. Então, quando ela se formou, foi tipo, opa, trouxemos ela também. Muito bacana. E conta pra gente, você como chama? Elaine. E Elaine, conta pra gente, até na sua infância e tal, como é que foi pra você quando você ia pra escola e voltar pra casa e a sua mãe não sabia ler e escrever? Como é que era?
Então, mas ela tinha uma bagagem, a gente fala que já era uma luz, né? A gente não percebia isso, Mariana. Era muito... Porque ela sempre falou muito, educou muito e tentava dar foco. Então, era engraçado que não era... Não vou te ensinar a escrever e a ler, mas é assim, você já escreveu, você já leu, toma esse livro. Nas férias, ela arrumava livros para a gente. Então, eu passava as férias, não tínhamos dinheiro para viajar e os amigos viajavam. Mas a gente tinha livros. Vocês viajavam nos livros. A gente ela pegava livro das amigas do Yakult. Então, tudo isso... A gente deitava na beliche. Então, acho que ficou lúdico, sabe? Quando blindou um pouco a gente para ter a tranquilidade de estudar, né? Ô, Hilda, no seu caso, como que você fazia quando seus filhos iam te pedir ajuda na lição de casa? Você falava, eu não sei ler, não sei escrever? Eu olhava assim, desde que estava errado, assim, ó, essa letra aqui está errada. Ele fazia a mesma coisadinha, sempre eu ensinava isso. Quer dizer, você Só também de pensamento, Deus sempre ajuda as pessoas, quem não sabe, sabia? Quer dizer, você também se esforçava para ajudar eles na forçava lição, também. né? Eu forçava ajudar meus filhos, porque eu sou uma mãe muito assim, sei lá, eu gosto muito dos meus 2 filhos. Tudo pra mim, Coruja. Eu, como eu fiquei viúva, né? Eu fiquei viúva, eu arranjei um companheiro, mas só que, você sabe, né? Meu companheiro também dá muito assim, a força pra mim, né? Pra mim ir pra escola também, né? Mas sempre quando eu chegava em casa, eu olhava os cadernos dos meus filhos, pra ver que estava errado. Que tivesse errado, eu pegava até errado, vai fazer de novo. E a Enedina, se você fosse fazer uma faculdade, qual que você tinha vontade de fazer? Olha, como eu falei antes, eu não tenho esse sonho. Mas tudo pode mudar amanhã. Tudo pode mudar, mas o meu sonho é que eu sempre falo, tem entrevista lá na escola, é aprender a ler e escrever corretamente. Esse é meu sonho. Então, a gente vai passar uma última rodada com vocês. Vocês podem aproveitar para deixar aqui um recado para a mãe de vocês, né, Karen? Legal. Acho que assim, muito orgulho e dizer ela sempre disse pra gente que a gente ia vencer e acho que a gente venceu. Que lindas. Eu acho que uma mensagem é nunca deixar ninguém dizer não para você, né? Você não pode ou você não deve. Às vezes até, para que você vai gastar dinheiro estudando? Para que você vai gastar tempo? Minha mãe fala, você assiste novela, vai estudar. O pessoal falava para minha mãe, né? Mas a autorrealização já é um grande motivo, né? Então, não deixar ninguém dizer não, acho que é uma grande mensagem. Legal. Elaine? Obrigada, mãe. Obrigada pelo orgulho, por agora estar lá formada agora e foco na pós, né? Ela cobrou a pós-graduação da gente até a gente não aguentar mais e agora nós que vamos cobrar dela. Obrigada, mãe. Vai conseguir falar, Helena? Não precisa, ela até está com o microfone, ela nem precisa de mais um microfone. Olha, gente, é muito emocionante, é muita emoção, foi tudo muito difícil, muito difícil. E assim, além da dificuldade mesmo, ter dificuldade com a doença, colocar seus filhos lá na frente e falar assim, não, lá eu quero que eles fiquem lá, mas eu também quero, mas ter que esperar esse tempo de você conseguir chegar lá. Mas, assim, a realização era, bom, eles já estão onde eu quero estar, então, depois eu chego lá. E então, chegou, né? Cheguei. Que gostoso. Foi muita emoção, muita emoção. Depois você vem contar quando você terminar a pós, né? É verdade. Vamos esperar. E já fica o convite para ela vir como psicóloga. E você, Hilda? É para me falar? Quer mandar um recado ou para o seu filho ou para outras mulheres que, como você, às vezes tem muitas aí que não voltaram ainda para a escola. Fala para elas não ficarem lá esperando. Olha, vocês nunca diz do sonho de vocês, tá? E eu também agradeço a minha vizinha, que ela me deu muito apoio também. Liva, obrigada. Só isso. E aí, Nedina? Do meu filho, o que é que eu vou falar do meu filho? Tudo, né? Porque ele é único em tudo na minha vida. Ele é um filho maravilhoso, ele é um filho, eu criei ele sozinha, desde 1 ano e 10 meses de idade, veio a separação. Eu fui pai e mãe, sou até hoje, mas tudo aquilo que, não é que eu investi, tudo aquilo que eu me dediquei, eu estou recebendo em dobro, tudo, né? Eu só desejo que ele seja muito feliz e que ele está sempre torcendo por mim, a minha nora também. É tudo isso que eu desejo para ele. Obrigada. A Rosane quer deixar um e-mail ou site? O meu ex-orientador do mestrado dizia que se eu parar de aprender, eu envelheço. E ele morreu aos 90 e tantos anos. Aprendeu bastante. Estava sempre aprendendo alguma coisa nova. Muito legal. O site eu tenho do grupo de teatro, que eu tenho também, voltei depois da psicologia, fui fazer artes cênicas.
Então, eu tenho um grupo de teatro que faz teatro em empresa, que é o www.grupoimprovise.com.br. E de resto, acho que é. Obrigada. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Aeda? Quero agradecer, né, a oportunidade de mostrar o nosso esforço, né, e a nossa luta em manter cursos de educação de jovens e adultos. Nós acreditamos muito nisso. Tem algum site para quem quiser se inscrever nos cursos? É só entrar lá, o CIEJA Campo Limpo, tem blogs, né, o blog do CIEJA Campo Limpo, ou telefonar, né, e aí estamos lá. Tá legal, obrigada, Rosa. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que é muito importante que fique essa mensagem da nossa luta de que o investimento na educação ele tem que passar pela EJA, pela educação de jovens e adultos. Não pode ser barrado. Isso é fundamental a gente seguir. E nós estamos, AlphaSol, aí no Brasil, nessa luta, batendo de porta em porta. Então é www.alphasol.org.br. Obrigada, Rosa. E Adriana? Também quero agradecer a oportunidade de ouvir esses depoimentos todos, né, muito emocionantes e exemplos, e reforçar aí as palavras de todos, encaminhando as pessoas, os jovens e adultos para a educação. Todas as escolas do estado estão abertas para as matrículas constantemente, né, na educação de jovens e adultos. Eu vou deixar o site da Secretaria de Educação, que é www.educacal, né, sem o tio e sem o cedilha, .sp.gov.br. Obrigada. Tá bom? Obrigada a vocês por terem vindo e terem dividido com a gente essas histórias tão lindas. Estão todas de parabéns. Obrigada. Então, olha, no programa da próxima semana nós vamos bater um papo com pais jovens. Alguns se tornaram pais ainda na adolescência. Em geral, não é uma paternidade planejada e a vida muda radicalmente. Então, a gente espera você semana que vem aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Benedina, eu gostei muito da palestra. Foi muito importante para mim falar da minha vida e do meu filho. Obrigada. Então, obrigada a você. Vamos ver o da Hilda, ó, o que a Hilda fez. Ai, você fez um coração com o seu nome. Então, esse nome aí você já pode assinar no seu RG. Né? Parabéns também. Obrigada. Adorei. E vamos ver o da Helena. Olha, a Helena escreveu. Você quer ler para mim? Eu posso ler, que acho que você vai ler melhor. Acho que eu vou falar melhor, né? Quero agradecer ao programa Papo de Mãe pelo carinho e atenção pelo assunto, que muitas vezes passa desapercebido. O esforço. Que muitas vezes passa desapercebido o esforço em busca do sonho de deixar de ser analfabeto, de buscar um conhecimento, uma autonomia, um pertencimento ao mundo dos letrados. Obrigada, Helena. Aê! Muito bem! Parabéns, uma salva de palmas para todas!